Olá pessoal, continuando o nosso curso de desenvolvimento de um sistema completo na VCL do Delphi, hoje nós vamos dar continuidade na alteração das permissões dos grupos de usuário. Na aula passada a gente carregou as permissões para poder alterar e ficou faltando aqui a conclusão no botão confirmar, a conclusão da alteração, tá bom? Para quem ainda não assistiu às outras aulas, eu vou deixar no card a playlist completa para poder entender como é que a gente chegou nesse ponto do nosso sistema aqui, tá bom? Se você precisar do código-fonte deste vídeo e dos próximos vídeos que são lançados no canal, basta clicar no primeiro link da descrição que eu mostro como que faz o download, tá? Lembrando que nesse mês de novembro estamos com a promoção de Black Friday já ativada, tá? Então nossos códigos-fontes, o sistema de vendas, o sistema de gestão de alunos e mensalidades, e também o curso de layout moderno e o pack de login estão com 50% de desconto. Basta utilizar o cupom que também está na descrição e aí você, na hora de efetuar a compra, coloca esse código do cupom para poder obter 50% de desconto, tá bom? Corre lá para garantir o seu, pessoal. Então, sem mais demoras, vamos ao nosso vídeo de hoje. Bom, pessoal, eu estou com o Delphi aberto aqui com o meu projeto. A classe de usuários, usuários grupo consulta e usuários permissões. Eu vou vir aqui na grid do grupo consulta, vou no evento onDoubleClick e aqui a gente vai fazer algumas alterações para poder dar início à alteração do nosso grupo de permissão, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é copiar aqui a chamada da classe e da propriedade id grupo de usuário e ds grupo de usuário. A gente vai alimentar essas duas variáveis da classe para poder efetuar a alteração. Eu vou copiar aqui essa linha aqui, ó, remover e copiar, tá? Dá um Ctrl X, que corresponde ao ds grupo de usuário. Vou colar ela aqui. E aqui embaixo eu tenho o id grupo de usuário. Então eu vou recortar ele daqui e vou colar ele ali em cima. E assim eu posso substituir aonde eu recortei pela variável da própria classe, tá? Então aqui no dbNome.text ele vai receber a variável da classe. E aqui na chamada do PRC carrega permissões, eu tenho que passar o código do grupo de usuário, eu vou passar aqui a variável da classe. Então são duas alterações que a gente precisa saber, porque a gente precisa dessas duas propriedades preenchidas para manipular o método de alteração. Então eu faço essa correção para poder facilitar o nosso trabalho ali na classe de usuários, tá? Então, depois de preenchido, feita essa alteração no evento onDoubleClick, eu vou vir aqui no botão confirma, dar as permissões do usuário, onde eu confirmo as alterações e vou fazer as alterações necessárias nessa função aqui, FNC inserir grupo permissão, que está lá na nossa classe de usuários, tá? Então, a primeira coisa é remover ela desse if, porque ela retorna true ou falso, caso ela insira o grupo corretamente, né? E também retorna vazio no erro, se não houver nenhum erro, ou retorna o erro na variável erro, tá? Então, o que eu faço? Eu faço a chamada dela aqui sem pegar o retorno, e aí no if, onde ela estava sendo chamada, eu vou pegar o retorno da variável erro, que é uma variável de saída, né? Vocês já estão acostumados a ver aqui a declaração dessa variável. Então ela armazenou o erro na variável se houver algum erro, né? Na chamada aqui da função. Então, se ele for igual a vazio, significa que não houve erro nenhum. Se essa variável for vazia, então aqui eu testo if erro igual a vazio, significa que não houve erro e o grupo de usuário foi cadastrado com sucesso. Se houve algum erro, ele vai para o else e mostra que erro que foi. Então essa é a outra alteração que a gente precisa fazer. E aqui eu vou fazer a chamada da função FNC inserir grupo dentro de um if, só que esse if vai me testar
se o ID grupo de usuário está preenchido, ou seja, se ele é maior que zero. Por quê? Porque se ele for maior que zero, significa que o processo é alteração e não inserção, porque senão ele vai inserir duas vezes e duplicar os campos ali nas permissões, tá? Então, se ele vir aqui no novo grupo, ó, a variável da classe de usuários não tem valor. Então, significa que é inserção. Como aqui eu faço o teste se ela está preenchida, então esse primeiro if aqui vai ser da alteração. E o else, eu chamo ela novamente e ele vai ser da inserção, evitando assim que duplique os valores. E eu altero a minha função de inserir grupo de permissão passando aqui o parâmetro alterar e aqui embaixo o inserir, para indicar qual a operação que eu quero. Então agora a gente precisa clicar na FNC inserir grupo de permissão e fazer as alterações necessárias para poder funcionar esse alterar. Então a primeira alteração é colocar aqui a variável do tipo string, tá? Que vai indicar a minha operação. Então eu vou colocar a operação do tipo string. Espera aí que está com o caps lock apertado aqui, pessoal. Então, agora sim, operação do tipo string. E aí eu preciso mudar também lá em cima na declaração dela. Então eu venho aqui e acrescento a variável de operação. Dessa forma a minha função já passa a funcionar corretamente aqui com essa nova variável, tá? Aqui no final falta tirar um ponto e vírgula para funcionar o if then else corretamente. Então, voltando aqui na minha classe de usuários, agora eu posso fazer a alteração para ela identificar se é o inserir ou alterar. O que muda, pessoal? Basicamente, esse SQL aqui. Esse SQL de inserção, caso for o insert. E se for alteração, eu preciso colocar um SQL de update, tá? Então, eu vou vir aqui, vou copiar a minha variável e vou testar ela novamente aqui. If operação for igual a inserir, então eu vou fazer o select que eu tinha, o SQL que eu já tinha feito anteriormente nas outras aulas, tá? Então begin, esse end aqui vai ficar mais para baixo. Então vamos posicionar corretamente aqui para a iteração ficar correta. Então aqui essa atribuição aqui da variável fd grupo de usuário tem que manter dentro do begin e end, porque aqui é a chave, né, da nossa tabela. Ela recebe o valor aqui porque é inserção. Se for alteração, ela já está preenchida, então eu não preciso colocar aqui nesse SQL de update. Já colei aqui para a gente não perder tempo. É um update simples, tá? Um update do nome do usuário, onde o ID vai ser o ID que eu passar através da própria variável da classe aqui embaixo, ó. FD grupo de usuário, ele joga aqui em cima. E o DS grupo, ele vai jogar aqui também no update e no insert. Então, dessa forma, a gente corrige o insert, a nossa função de inserção ou alteração. E aí a gente precisa manipular as próprias permissões, pessoal. Então, aqui vai um segredo, vai o pulo do gato aqui, ó. Em vez de eu percorrer o meu cliente dataset, permissão por permissão, módulo por módulo, para ver se foi alterado ou carregando o valor novo, o que eu faço? Eu simplesmente vou excluir as permissões que estão gravadas, né? Caso seja alteração, eu excluo as permissões que já estão lá no banco e insiro as novas. Então, é muito mais fácil do que eu percorrer o cliente, muito mais rápido. Porque imagina se você tem um sistema aqui com 200 permissões. Fica muito difícil muito lento você percorrer um item por item alterando. Então, o que a gente faz? Exclui tudo, que é mais rápido, e insere de novo, tá? Então, eu coloco aqui, if operação for igual a alterar, aí eu faço um SQL de delete na tabela de usuários permissões, ó. Então, delete from usuários permissões, where grupo for igual ao parâmetro grupo de usuário da própria classe que a gente já está trabalhando, tá? Esse if operação alterar não precisaria ser feito, porque se você der um delete
não inserir, ele não vai ter nenhum, então não vai afetar em nada, tá? Mas a gente coloca aqui só para ficar correto. Então essa é uma forma que eu considero mais fácil, tá, do que ficar percorrendo. Vocês podem fazer, se preferir percorrer, achar que é mais rápido, não tem problema, pode ficar à vontade aí. E aí, ó, aqui ele continua inserindo as permissões novamente no banco de dados, independente se ela for alterada ou não, tá? Dessa forma a gente conclui o nosso método de alteração, já pode compilar e testar para ver como é que ficou. Então, pessoal, entrando no sistema, eu vou abrir aqui a tela de usuários, vou em novo usuário e entrando nos grupos de permissões, eu tenho administrador e teste. Se eu clicar no administrador, ele vai estar marcado abrir e inserir, e no teste, o alterar ou excluir do cadastro de cliente está desabilitado. Então, se eu marcar aqui, alterando o usuário teste, o grupo teste, e confirmar, a gente, quando entra novamente, vai verificar que está tudo alterado da forma correta e ele não duplicou. E o administrador continua só com o cadastro de profissionais. Ele inverteu a posição aqui porque eu não tenho o order by lá no select, tá? Mas se eu alterar aqui em cadastro de clientes, ó, e selecionar de novo o administrador, ó, cadastro de cliente, as 3 opções e o profissional, as 2 iniciais, tá? Então, dessa forma, a gente conclui o cadastro de permissões, de grupos de permissões, tá? Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu respondo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o like para ajudar a gente, tá, pessoal? É muito importante vocês darem um like aí para ajudar o canal a crescer. Tá? Lembrando que o código-fonte está no primeiro link da descrição e aproveite o desconto dos nossos cursos e sistemas, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.